Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesta aula nós vamos abordar uma explicação mais histórica sobre Cristo. A nossa aula não vai partir de textos bíblicos para confirmar a existência de Cristo e de que Cristo era Deus. Porque nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, Na Bíblia, aqui está confirmado: Jesus Cristo existiu, é Deus, ninguém pode questionar. Mas muitas pessoas dizem que Jesus só está na Bíblia, que não há confirmações históricas de Jesus. Infelizmente, nós encontramos coisas assim. E eu quero passar para vocês, prepará-los, para que vocês tenham as respostas, todas elas, dentro da cabecinha de vocês, para perceber que Cristo, ele existiu. E que há outras confirmações históricas além da Bíblia, que reforçam o texto bíblico, que demonstram que o que está na Bíblia é verdade. Então, vamos ver aqui a nossa aula nesse conceito, nessa explicação aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês a nossa aula. Olha aí. Aula número 3, as comprovações históricas de Jesus Cristo. Então nós temos vários livros, nós temos vários documentos históricos antigos que falam sobre a existência de Jesus Cristo. Esses documentos, eles não trazem aquele teor religioso da vida de Cristo, mas eles já confirmam que Cristo, ele existiu. Então vejamos aqui. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é o livro A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Quem foi Flávio Josefo? Flávio Josefo foi um judeu que escreveu que viveu durante o ano 100 depois de Cristo e que escreveu uma história do povo hebreu, principalmente a partir de Abraão até a queda de Jerusalém. Entretanto, ele também escreve a respeito de Gênesis. E ele vai dando um panorama de toda a história e ele cita no capítulo 4 do livro 18 a respeito da história de Jesus, na qual ele diz o seguinte: nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Então veja que o Flávio José estava naquela indecisão se ia se converter ou não. Que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram suas obras, ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade. E foi seguindo não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo, os mais ilustres dentre os de toda entre os de nossa nação, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que havia amado durante a sua vida não abandonaram, depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo, o terceiro dia, como os santos profetas, olha só que interessante, haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos hoje, tiraram o seu nome, ou seja, cristãos vêm de Cristo. Ainda naquele mesmo capítulo ele diz: se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem, tão admiráveis eram suas obras. Então Flávio Josefo, que era um judeu, ele não era um cristão, ele não era católico, ele sabia que Jesus havia existido naquele tempo. Então é uma confirmação histórica, não bíblica, da história de Jesus. Tá? Nós temos também o historiador Tácito, que escreveu em seus anais um compêndio de vários fatos históricos a respeito da história de Roma, por volta do ano 115. E no capítulo 44, a respeito da ação de Nero em incendiar Roma, ele diz que o nome cristãos veio de Cristo,
que viveu durante o império de Tibério e havia sido sentenciado por ordem de Pilatos, um procurador da Judéia. Veja que isso foi escrito em 115 e todo o fato narrado ocorreu no ano 33, são mais de 70 anos depois da morte de Cristo. E nós temos um relato que confirma que o imperador romano da época era Tibério, que Pilatos estava na Judéia e mandou julgar Jesus, exatamente como está nas Escrituras, no relato dos papas e no próprio credo que rezamos. Essa fonte histórica de Tácito confirma aquilo que a nossa fé diz. Ou seja, Tácito não era católico, era pagão e vivia em Roma. Outra história muito interessante é o que está descrito, né, no livro A Vida dos 12 Césares, na página 263, que diz o seguinte: os judeus, sublevados constantemente pelos incitamentos de Cristo, foram expulsos de Roma por ele. O momento em que os judeus foram expulsos por Nero, esse texto fala do momento em que os judeus foram expulsos por Nero. Que judeus eram esses? Os judeus que seguiam o Cristo, os cristãos, os católicos, os primeiros católicos. Veja que é claro que o Tácito ali não está conseguindo dizer, digamos assim, que ele sabia que eram cristãos, não sabia esse nome, fazia pouco tempo, mas ele cita que eram judeus e que seguiam o Cristo e que foram expulsos de Roma porque seguiam o Cristo. No ano 112, nós temos um documento fantástico que confirma a história de Cristo. Olha só. No ano 112, temos o governador da Ásia Menor, Plínio o Jovem, que escreveu na Epístola 96 que naquele tempo havia seguidores de Cristo naquela região e por conta deles a superstição havia atingido todos os lugares. Superstição para ele, né? Ele diz o seguinte: é o contágio desta superstição que se estendeu unicamente pelas cidades, mas também se propagou pelos povos do campo. Acredito, contudo, que a enfermidade pode ser detida e curada. Certamente é um fato comprovado que os templos que já se encontram praticamente abandonados começaram a ser frequentados novamente. Começaram a ser frequentados novamente. Que cerimônias sagradas, interrompidas durante um longo tempo, voltaram a ser celebradas. E toda parte se vende a carne de vítimas sacrificadas, para a qual até pouco tempo encontrava-se escassos compradores. Disto se deduz facilmente que grande quantidade de pessoas poderiam ser afastadas dessa superstição, se ela fosse oferecida e absolvida no caso de retratação. Bom, vamos contextualizar esse documento. Plínio o Jovem, ele era na época o governador da Ásia Menor. A Ásia Menor era esse território aqui, só para localizar para vocês, tá? Ó, a Ásia Menor é a atual Turquia, essa região aqui. E o que ele está dizendo? Que naquele tempo, todo mundo tinha virado cristão. Que o templo já estava vazio, que ninguém fazia mais sacrifício e que a única maneira disso voltar era fazer com que desse uma absolvição para estes cristãos, porque naquela época os cristãos estavam sendo martirizados, estavam sendo mortos. E quanto mais matavam os cristãos, mais surgiam. Então, a carta de Plínio o Jovem, ela é uma confirmação, ali pouco tempo de Cristo, que a igreja já havia se espalhado pelo mundo todo, que a fé em Cristo já havia se espalhado pelo mundo todo. Ele diz o seguinte, né? Houve entre eles quem assegurou, além disso, que toda a sua culpa, ou melhor, todo o seu erro constituiu tão somente em reunir-se regularmente em um certo dia antes do nascer do sol, um certo dia domingo, e entoar alternadamente entre os presentes um hino em honra de Cristo, como se um Deus se tratasse, ou seja, como se os cristãos achassem que Cristo era um Deus. De fato, era um Deus, só que os romanos não conseguiam entender isso. Então veja que nós temos documentos fora das Sagradas Escrituras que falam sobre os cristãos e a vida de Cristo. Há também outras fontes do escritor grego Luciano de Samosata,
que em seu livro A Morte de Peregrino afirma que Cristo foi honrado na Palestina, que foi crucificado depois de introduzir um novo culto entre os homens, que ele era a espécie de um sofista que foi crucificado. Claro que o Luciano de Samosata está dizendo que Jesus era um sofista, ou seja, que ele não era verdadeiro cristão, mas nós sabemos que ele era verdadeiro. Eles não acreditavam, mas nós acreditamos. O historiador africano Tales, ou Talos, que relata que quando Cristo foi crucificado houve um eclipse e que ele mesmo teria visto este eclipse quando estava na Palestina, confirmando o relato bíblico em que o céu foi tampado no momento da morte de Cristo. Um outro texto encontrado do século I, de um judeu chamado Mara bar Serapion, que havia sido preso e quando foi levado para a Palestina teria conhecido Cristo e ficado sabendo da existência de um certo rei sábio que teve seu reino destruído, e esse rei era Christus, um relato solto, sem tantas informações, mas que é interessante porque traz mais uma afirmação da existência de Jesus quando comparamos todos esses relatos. Então, temos uma construção historiográfica tornando inegável a existência de Cristo. Então, nós temos vários documentos históricos. Isso que eu não citei aqui, os Talmuds. Os Talmuds eram textos que os senhores da lei, os fariseus, escreviam e narravam sobre seus ensinamentos. Era uma espécie de escrita de suas homilias, que estão dentro do Talmud, que é um livro sagrado para os judeus até hoje. Dentro do Talmud fala de Cristo, porque Caifás e Anás falaram sobre Cristo. Só que lá eles falam que Cristo é um servo de Satanás, que ele não era Deus, mas que era um servo de Satanás. E muitos judeus acabam seguindo esta linha do Talmud, como os judeus ortodoxos, por exemplo, que consideram Cristo uma espécie de servo de Satanás, que estava deturpando a verdade da revelação que Deus havia dado para o povo. Então é mais um relato histórico que confirma. Além de todos os relatos históricos, nós temos relatos da própria arqueologia que confirmam a existência de Cristo. Os lugares que Cristo passou, os lugares onde ele esteve, são confirmações de sua existência. Tudo está lá em Jerusalém. Mas eu vou selecionar aqui para vocês o local aqui onde o local do Santo Sudário, que é uma fonte inquestionável sobre a confirmação da existência de Cristo. E não só da existência, mas da ressurreição de Cristo. O Santo Sudário foi o lençol que cobriu Cristo quando ele foi sepultado e colocado dentro do sepulcro. E que Jesus deixou a marca dele nesse lençol, como vocês podem ver aqui. Os detalhes, inclusive, do corpo de Cristo estão dentro deste lençol, dentro deste pano, que aqui é uma imagem que eu peguei da internet para vocês. Veja só, como é que o Santo Sudário ele sobreviveu, No ano 30, ali, depois de Cristo, ele ainda estava ali em Jerusalém, no ano 33, ali tem um errinho ali nesse mapa. E o que acontece? Ele acabou sendo levado pelos cristãos para Edesa, que é a região da atual Turquia. Edesa eles levaram ali no ano 525. Porém, lá estava o Santo Sudário até a invasão dos muçulmanos que tomaram a cidade de Edesa. Então, os cristãos, para evitar que os muçulmanos profanassem essa região, levaram para Constantinopla. Só que durante esse período de Constantinopla, esse Santo Sudário ele ficou esquecido, ele ficou perdido, ele ficou largado por muito tempo. Até que no ano de 900 ele foi levado para Constantinopla e ficou lá desde o ano de 944 até o ano de 1204.
Durante o ano de 1204, ocorreu uma dominação de Constantinopla pelos cristãos da França. Era um período de cruzadas e houve ali na Quarta Cruzada uma confusão muito grande entre cristãos, cristãos católicos apostólicos romanos e os católicos ortodoxos, que tinham recém se formado, fazia ali cerca de 150 anos do cisma. Então houve uma confusão e os guerreiros cruzados cristãos do Ocidente dominaram Constantinopla. E lá se encontrou o Santo Sudário, que foi levado por um líder cruzado para a França, na cidade de Lirey, e vai permanecer lá até o ano 357. Durante esse período do ano de 1300, ele vai depois ser levado, vai passar por Chambéry e vai acabar caindo, vai ser comprado por um grande vendedor, um grande burguês de Turim no século XVI, em 1578. E a partir de 1578, o Santo Sudário começa a fazer vários milagres e as pessoas começam. Esse homem ele vai doar o Santo Sudário para a igreja em Turim e vai então ali iniciar toda uma veneração do Santo Sudário que até então estava esquecida há todo esse tempo. Os cristãos de Edesa tinham uma grande devoção, mas por conta de todo esse processo ele foi se perdendo esse conhecimento. E é só no século XVI que nós temos assim essa permanência a partir do ano de 1578 e que os cristãos vão começar a venerar o Santo Sudário, vão começar a ver essa grande relíquia com mais detalhes e até hoje está lá. Porém, muitas pessoas dizem que o Santo Sudário é falso, né? É aquela velha história de Santo Agostinho que diz que para um bom cristão, uma pessoa que tem fé, não precisa de muito, mas para aquele que não tem fé, nem o maior milagre vai fazer com que ele acredite. Então eu quero mostrar para vocês aqui um resumo que eu fiz no meu livro Deixe de Ser Enganado, que fala sobre o Santo Sudário e que fala sobre a grandeza desta relíquia de Cristo, que Cristo nos deixou. Olha só que interessante. Eu vou ler para vocês. Tá meio pequenininho aqui, deixa eu ver se eu aproximo aqui. Isso. De 1978 a 1981 foram, né, ali está um erro, foram realizadas 150 mil horas de pesquisas a respeito do Santo Sudário para comprovar se ele era uma pintura ou não, se era verdadeiro, se era de Cristo, porque ali estaria contida a fonte inquestionável. Além de todos os relatos, teríamos algo que mostra o próprio Cristo, sua face, sua altura, tudo o que confirma os relatos bíblicos. Nessas pesquisas comprovou-se que se não tratava de uma pintura, que aquilo não poderia ser pintado. A primeira pesquisa é de um judeu chamado Avinoam Danin, que escreveu o livro Flores e Plantas do Santo Sudário, em que mostra várias informações a respeito de pólens e pigmentos de cores de flores, porque era muito comum entre os judeus que tampassem os locais em que havia sangue com flores. Como Cristo estava todo ensanguentado, ele foi totalmente coberto por todo o corpo. No livro, há imagens de flores que ele encontrou através de pesquisas químicas no Santo Sudário, e uma delas só existe na Palestina. O próprio espinho possui o espinho que foi usado na coroa de espinhos só existe lá, né? A pesquisa mostra que há pigmentos, dados químicos de plantas no tecido e elas batem perfeitamente com as que estão na região da Judéia.
Se fosse uma pintura, como isso teria sido feito? O pintor da Idade Média teria pego as flores e colocado na pintura? Não faz sentido. Ou seja, não tem como ter sido, né, uma pintura. Outro livro chamado O Santo Sudário, que diz a ciência, traz várias pesquisas que eu quero mostrar. Uma delas foi realizada em 1984 por 3 químicos que confirmam que o que está no pano não é uma pintura 2D, mas 3D. Como é que um medieval ia conseguir fazer uma pintura 3D? Né? E não teria como um pintor ter realizado aquilo à própria mão, pois a pintura é sempre em 2Ds, né, em 2 dimensões. O livro descreve o seguinte: características do corpo foram identificadas por correspondência. O resto, e provavelmente também as mãos, são visíveis na parte de trás do Santo Sudário de Turim, ou seja, você vê a parte da frente e de trás. E elas batem perfeitamente. Não tem, se você juntar as duas, você forma perfeitamente a pessoa. Como é que isso seria possível? Como é que isso seria possível? Desse modo, a tese confirma que ali, naquele lugar, realmente havia alguém. Não foi uma pintura. Por causa do formato tridimensional. A imagem visível na mordalha não é resultado de uma pintura no pano, mas envolve todo um processo que poderia ser responsável por algumas características da imagem do Santo Sudário. Ou seja, foi um pano que envolveu o Cristo, não que foi pintado, né, a respeito de Cristo. Há uma pesquisa, além dessa, há uma pesquisa realizada em 2012 que fala sobre a intensidade dos tons amarelo no pano. Entre aspas, o artigo aborda o amarelado da densidade das fibras do linho do Santo Sudário de Turim. A investigação que o procede é uma tentativa de compreender as mudanças abruptas na densidade amarelada da fibra, ou na intensidade da imagem, na parte dorsal da imagem do corpo do Santo Sudário. Não são anomalias da fabricação de linho, mas podem ser explicadas pela presença de aromas ou pomadas no enterro, ou seja, há manchas amarelas no Santo Sudário que não foram feitas por um artista, que não tem como aquilo ter sido pintada, porque são imagens de uma pomada que cobriu provavelmente o corpo de Cristo e que foi deixada lá. Ou seja, como é que um pintor medieval iria pensar em todas essas coisas, todos esses detalhes, tudo isso? É impossível. Ou seja, o Santo Sudário é verdadeiro. É verdadeiro. E aqui, gente, nós temos a pesquisa que, para mim, ela é a maior de todas. Uma pesquisa realizada em 2008, em que o pesquisador pegou raio laser e aplicou no Santo Sudário. E ele diz o seguinte: foram apresentados resultados preliminares de irradiação com laser excimer, um comprimento de onda de 308 mm, de um tecido de linho cru e de um pano de linho. A coloração permanente de ambas as roupas de cama é um efeito limiar de intensidade no feixe do laser, o que só pode ser alcançada em uma gama estreita de parâmetros de radiação e são fortemente dependentes da largura do impulso e da sequência de tempo e disparos de laser. Obtivemos também a primeira evidência direta de imagens latentes e impressas sobre o linho que aparecem em esse perímetro relativamente longo após a irradiação do laser, que a princípio não geram uma imagem clara. Os resultados são comparados com as características da mordalha de Turim, que a possibilidade, olha só, gente, que a possibilidade de uma explosão, deixa eu aumentar aqui, vocês não estão lendo, de uma explosão de radiação ultravioleta direcional possa ter desempenhado um papel na formação daquela imagem. Ou seja, olha só que loucura, essa pesquisa confirmou, gente, que essa imagem aqui do Santo Sudário, ela não foi pintada, mas que ela tenha sido ocasionada por uma certa explosão. Isso foi em 2008, essa pesquisa. Gente, uma explosão de radiação ultravioleta deixou essa imagem marcada no pano. Ou seja, como se a ressurreição de Cristo fosse uma explosão. Um raio. Isso é incrível. Isso é belíssimo, gente. Não tem palavras para falar.
O Santo Sudário, meus caros, é uma relíquia que confirma que Jesus ele ressuscitou. E nem mesmo aquele que não é cristão, ele pode questionar isso. Ele pode dizer, eu escolho não acreditar, mas ele não pode dizer que é mentira. Porque isso aqui não foi pintado. Isso foi deixado, essa imagem foi deixada por uma explosão. Isso é uma pesquisa de 2008. Vejam como que nós precisamos ter devoção a essas relíquias. E essas relíquias, gente, que Deus deixou, são armas espirituais que nós devemos usar. Nós devemos pedir que Deus nos cubra com o seu santo sudário, que nos proteja de todas as ações do inimigo, que os pregos que perfuraram as mãos e os pés de Cristo sejam armas espirituais para nós lutarmos contra o pecado, para que nós possamos vencer todos os desejos e que possamos alcançar o céu. Deus ele escolheu deixar isso aqui, gente, para que você que está vendo essa aula tenha certeza de que Cristo ressuscitou. É isso. E você precisa saber disso. E Deus escolheu para você saber disso agora, se você não sabia. Enfim, então Jesus ele existiu, não há como questioná-lo. E Jesus, inclusive, ressuscitou como mesmo aconteceu. Um abraço e Deus abençoe.